O mundo está repleto de enigmas e mistérios que desafiam a explicação. Stonehenge é um dos mais intrigantes, estimado em mais de 5.000 anos de idade e considerado um dos monumentos pré-históricos mais importantes da Grã-Bretanha. Ao visitar Stonehenge, você se depara com uma visão impressionante dessa estrutura enigmática, situada em meio a colinas e campos. Ao longo dos anos, várias escavações revelaram pistas sobre sua construção e significado. Stonehenge foi erguido em 4 etapas ao longo de milênios. Inicialmente, por volta de 3100 a.C., uma série de buracos foram cavados para fins cerimoniais e religiosos. Mais de 1000 anos depois, ocorreu a fase mais dramática da construção, com enormes pedras azuis sendo transportadas por mais de 240 milhas até o local. Por que como essas pedras foram transportadas permanece um mistério intrigante, já que havia pedras mais próximas disponíveis. Essas pedras foram então dispostas em um círculo duplo, perfeitamente alinhado com o solstício de verão. Em 2000 a.C., mais pedras foram trazidas por terra para completar o monumento. Teorias variadas surgiram para explicar Stonehenge, incluindo algumas que sugerem intervenção alienígena. No entanto, o verdadeiro significado e propósito por trás de sua construção permanecem desconhecidos, adicionando ao mistério e à intriga que cercam esse antigo monumento. O manuscrito Voynich, assim nomeado em homenagem ao livreiro polonês-americano Wilfred M. Voynich, que o adquiriu em 1912, é um intrigante livro de 240 páginas escrito em uma linguagem ou script completamente desconhecido. Suas páginas estão repletas de desenhos coloridos de diagramas estranhos, eventos e plantas que não correspondem a espécies conhecidas, aumentando a dificuldade de sua decifração. O autor original do manuscrito permanece desconhecido, mas a datação por carbono revelou que suas páginas foram feitas entre 1404 e 1438. Considerado um dos manuscritos mais misteriosos do mundo, há várias teorias sobre sua finalidade, desde uma farmacopeia para a medicina medieval até um livro didático. Alguns sugerem até mesmo uma origem alienígena, porém a maioria concorda que é improvável que seja uma falsificação, dada a complexidade e o tempo necessários para a sua criação. O zumbido é um fenômeno incomum que ganhou atenção desde os anos 1970 e foi relatado em várias áreas, incluindo Manchester, Leeds e Vélez. Sua localização parece ser em áreas específicas e é mais ouvido em ambientes silenciosos. Aqueles que o ouvem costumam reclamar durante a noite e em partes tranquilas do dia. O fenômeno é ainda mais peculiar, pois apenas algumas pessoas parecem ser capazes de ouvi-lo. Diversas tentativas foram feitas para identificar sua causa exata, com algumas sugerindo máquinas em fábricas próximas como possíveis fontes. Em um caso nos Estados Unidos, o zumbido foi confirmado como sendo causado por um compressor de ar e uma torre de resfriamento. Alguns médicos sugerem que o zumbido pode ser uma resposta natural do corpo para compensar ambientes com pouco ruído. Apesar das várias reclamações, testes auditivos geralmente retornam normais, indicando que pode haver mais a ser compreendido sobre o fenômeno. Na Ilha de Páscoa, localizada a alguns milhares de quilômetros a oeste da América do Sul e famosa por suas centenas de estátuas gigantes chamadas Moai, foram descobertos artefatos antigos do século XIX contendo um conjunto de tabuinhas de borda. Embora ainda não esteja claro o que o rongorongo pretende transmitir, a descoberta dessas tabuinhas continua sendo uma peça fundamental para a compreensão das civilizações passadas da Ilha de Páscoa. As imagens inscritas indicam que a antiga civilização tinha uma mensagem para transmitir, seja como uma exibição casual para fins decorativos ou para comunicar mensagens e histórias transmitidas de geração em geração. Talvez desvendar o significado desses símbolos leve a respostas sobre o colapso da civilização da ilha. Por enquanto, no entanto, as tabuinhas permanecem como um símbolo misterioso do passado. Uma hipótese extraterrestre sugere que alguns objetos voadores não identificados são melhor explicados como sendo vida extraterrestre ou não humana, possivelmente alienígenas de outros planetas. Ao longo dos últimos 50 anos, foram relatados inúmeros avistamentos de OVNIs, e um tema emergente nesses eventos são os homens de preto. Esses indivíduos, vestidos com ternos pretos, são relatados por assediar ou ameaçar testemunhas de OVNIs para mantê-las caladas sobre o que viram. Embora muitos afirmem ser agentes do governo, há sugestões de que possam ser os próprios alienígenas.
Testemunhas frequentemente descrevem os homens de preto como tendo uma tez bronzeada e escura, e eles parecem ter informações detalhadas sobre as pessoas com quem entram em contato, como se estivessem sob vigilância por um longo período de tempo. No entanto, suas identificações frequentemente não são verificáveis ou ligadas a pessoas falecidas há algum tempo. O fato de aparecerem logo após avistamentos de OVNIs pode acrescentar credibilidade ao fenômeno dos OVNIs, mas a verdade por trás dos homens de preto ainda permanece envolta em mistério, e pode ser que nunca conheçamos a identidade desses estranhos perseguidores.